Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou mostrar as melhorias na baia das suras, das barbudas, enfim, das mestiças de Ameraucana. Será uma baia para reprodução, inclusive já coloquei o galo ameraucano lá e elas já estão iniciando a postura. Então o vídeo vai ser mostrando o trabalho e também vou dar uma atualizada sobre o restante do plantel aqui, beleza? Desde já quero mandar alguns abraços. Um abraço para Sueli, do canal Flor de Mãe. Um abraço também para Marcel Barros, de Itapetinga, São Paulo. Abraço para Wallace Alves Moreira, de Teixeira de Freitas, aqui na Bahia. Abraço para Daniel Silva, de Vale Verde, também na Bahia. E por fim, um abraço coletivo para Paulo, Marineide e Pedro, de Santo Antônio do Jacinto. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar sua curtida e considere se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo, valeu? Vamos ao vídeo. Então, para iniciar os trabalhos, eu tive que arrancar madeira, né? Um pouco da matéria-prima que ainda resta aqui no terreno. Depois tirar a casca da madeira, porque aumenta a durabilidade, né? Já que com a casca enche de traça e logo logo elas acabam com tudo. Depois tive todo aquele trabalhão de cavar e enficar os postes, né? As estacas. Eu fiz esse serviço no decorrer da semana, aos poucos, para não me atrapalhar em outras tarefas. Por isso não foi muito cansativo. E aí coloquei arame farpado na parte de baixo e de cima, onde ia colocar a tela, né? Eu já falei até em outros vídeos falando sobre cerca de galinheiro, de piquetes, né? Que para mim essa é a melhor forma. O arame farpado ele tem essas que a gente chama de roseta, né? Para enganchar na tela, fica bem legal, facilita bastante o trabalho. E aí chega a hora de colocar a tela. Essa tela eu comprei 12 metros a R$ 6,50 o metro. Deu R$ 78. Um pouco caro, mas essa tem boa qualidade. É melhor do que as que eu comprei anteriormente. Essa área externa ficou com 5 metros de largura com 7 de comprimento. Ainda tem um recantinho atrás da baia. Eu não quis deixar toda essa área ampla aqui em volta da baia para as galinhas livres, né? Porque eu pretendo fazer alguns dividimentos e também tenho que consertar as cercas nas laterais aí, que são antigas e tem algumas falhas. A melhoria dentro da baia foi apenas com relação aos ninhos. E eu reaproveitei os ninhos velhos, né? Alguns ninhos que eu tinha feito para as galinhas chocarem. E mais algum material. O material é resto de móveis velhos. E como já virou uma tendência aqui na granja, fazer o manejo sem precisar entrar no galinheiro,
eu fiz um acesso aí para poder pegar os ovos do ninho pelo lado de fora. Dos ninhos, na verdade. Aqui a ração já é colocada pelo lado de fora, né? Somente a água que ainda está no reservatório dentro, mas eu vou fazer uma encanação ou um suporte para a gente colocar a água pelo lado de fora. Assim a gente não estressa as aves entrando no galinheiro, entrando na baia. Aqui também o dormidor das galinhas é estendido para o lado de fora, né? O poleiro. Depois de fazer os ninhos, coloquei a cama do galinheiro, já tinha areia, coloquei também capim. Não coloquei a cama dos ninhos porque as galinhas não estavam produzindo. Mas no dia seguinte, olha o que eu encontrei, um ovinho aí no poleiro. Então resolvi colocar a cama dos ninhos. E para formar o lote para a reprodução, só faltava o galo. Então peguei um galo ameraucano e coloquei junto com as penosas. Esse é o cara de águia, é assim que eu chamo ele. Bom, o lote ainda não está completamente formado, pois eu ainda vou adicionar aqui a sura barbuda, a preta, né? Que é mãe dessas barbudas, exceto essa pedrez, que é filha do Thompson, com a sura de pescoço pelado, que também vou adicionar a esse lote. E também pretendo colocar uma ameraucana, uma velha que sobrou daquele lote antigo que eu tinha. Eu achava que todas essas frangas iriam produzir ovos azuis, mas como vocês puderam ver, o primeiro ovo aqui é marrom bem clarinho, né? Quase um branco rosado. Então o gene de ovo de casca marrom predominou. E é assim que põe a galinha sura barbuda, preta, né? Que é mãe dessas outras frangas. Vamos aguardar o início da produção e das demais. Essa carijó, filha do Thompson, com a sura de pescoço pelado, eu vou tirar daqui. Vou deixar somente as galinhas barbudas nessa baia. Barbudas e suras. As outras duas ameraucanas, que são irmãs do galo, elas são bem miudinhas, mas produzem bem. Estão passando por muda de penas e provavelmente irei colocar elas para reprodução com aquele frango suro de barba, né? Novinho ainda. O outro galo ameraucano ainda está por aqui, mas eu pretendo vendê-lo. Falando das outras aves, aqui estão algumas aves com problemas, ou que tiveram problemas, como essa polaca branca. Ela estava com alguns piolhos e passando por uma muda de pena severa. Ia ser vendida, como a outra foi, a irmã, né? Mas acabou ficando por isso, e já fez a muda de penas, olha como está bonita. Essa Rhode, ela teve um ferimento, ainda está com ferimento, assim, perto da cloaca, né? Meio feio, já estava com bicheira, né? Com as larvas de moscas. Eu estou tratando, mas já faz bastante tempo que ela está com esse problema e já estou pensando em descartá-la. Essa New Hampshire estava bem triste também, aí eu já separei, já dei remédio. Vamos ver se recupera. E essa galinha de pescoço pelado vermelha está com problema na perna. Deve ter pulado aí de alguma altura e machucou a perna. Enfim, toda criação é assim. Sempre aparece aves com problemas, né? E às vezes é até mais interessante descartar as aves do que ficar tratando, pois a gente gasta bastante com remédios e muitas vezes não consegue recuperar as aves. No restante do plantel está tudo ok. As galinhas seguem na eterna muda de penas. Olha quanta pena aqui no chão. E consumindo bastante, né? Produção pouca. E para variar,
A ração teve novo aumento. O milho, já comprei a saca essa semana de R$102, a saca de 60 quilos. O negócio é feio, viu? Também farei melhorias nesse galinheiro maior. Essa primeira parte aqui provavelmente será só para pintinhos e a segunda parte para franguinhos. Também farei um galinheiro mais afastado, um pouco menor, para separar algumas aves. E assim, será da forma que eu venho fazendo, com o comedouro pelo lado de fora, acesso aos ninhos, o bebedouro, né? Não dá mais para ficar com o galinheiro onde a gente tem que entrar para dar comida às aves. É uma perturbação muito grande. As aves ficam pulando na gente, derrama ração, entra no comedouro. Então, para mim, essa forma de galinheiro já está ultrapassada. Mas é isso aí, vamos seguindo na luta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!